Olá, nossa aula agora será sobre a formação dos gametas, ainda dentro do tema reprodução, separando como parte 2. Na maioria das espécies animais, nós temos dois gametas, né, que é o espermatozoide e o óvulo. No caso da espécie humana e de algumas espécies de mamíferos, nós chamamos de ovócito secundário, mas a gente vai ver isso com mais detalhe adiante. Então, o espermatozoide, né, é uma célula bem menor do que o ovócito secundário, porque ele acumula vitelo, que é o que vai nutrir o embrião, certo? Uma substância nutritiva. Então, por isso ele tem esse tamanho, né? E já o espermatozoide não, ele é pequeno e móvel. Já o ovócito secundário, ele é grande e imóvel. E o que vem a ser gametogênese? Gênese a gente entende que é o que? Origem, formação, né? E gameta, então formação dos gametos. Nós vamos entender nessa aula agora como os gametos eles são formados. Os gametas eles são originados dentro das gônadas. No caso do macho, as gônadas são os testículos e no caso das fêmeas são os ovários. No testículo, né, que no caso é a gônada masculina, tem a produção de espermatozoide e de alguns hormônios masculinos. E no caso dos ovários, nós temos a produção do óvulo, no caso do humano é o ovócito secundário, né? E também os hormônios femininos. Aqui vocês estão vendo o testículo, certo? Fica dentro da bolsa escrotal. E é aqui dentro que nós temos células germinativas que darão origem aos espermatozoides. Assim também como nós temos aqui o útero, certo? Mas como gônada, em especial, nós iremos dar ênfase aqui aos ovários, ó. Então, as gônadas, né, onde ocorre de fato a formação do gameta feminino, é dentro dos ovários. E nós temos aqui, ó, 2 ovários. Vamos começar pela espermatogênese, ou seja, como os espermatozoides, eles são formados, né? As gônadas, no caso aqui, nós temos os testículos, certo? E vamos conhecer um pouquinho da sua estrutura, né? Nós temos aqui o canal deferente, é por onde o espermatozoide ele vai sair durante a ejaculação. Nós temos aqui dentro, né, túbulos seminíferos, que depois eu vou mostrar aqui um corte, né, do túbulo seminífero e as células que tem dentro dele. Os lóbulos, né, o septo. O epidídimo é depois que os espermatozoides estão prontos, eles se acumulam aqui no epidídimo, ok? Então, vamos conhecer aqui dentro do nosso corte, né, do túbulo seminífero, e nós temos aqui as células, certo, germinativas. Essas células germinativas, elas vão passar por alguns processos, como por exemplo, o processo de multiplicação. Então, durante o processo de multiplicação, ocorrem sucessivas mitoses, e essas células, elas são chamadas de espermatogônias, ó, aqui, ó. Espermatogônias, elas ficam mais concentradas, tá vendo, na periferia. Logo mais, vai acontecer um período de crescimento. Então, a espermatozoide, ela vai crescer e vai se transformar em espermatócito primário. Então, é no espermatócito primário que vai ocorrer a primeira divisão da meiose. Vai dividir em 2 células haploides, ou seja, com a metade do número de cromossomos. E o gameta, ele precisa ter a metade do número de cromossomos, vocês sabem, né? A espermatogônia, ela é 2 Ns, mas o espermatócito primário, ele já tem que passar pela primeira divisão da meiose. Logo em seguida, certo? Sim, aí nós temos a fase de multiplicação e aqui a fase de crescimento. Porque uma célula que vai se dividir em 2 células, ela tem que aumentar também o número de organelas. Porque cada célula filha terá que ter também a mesma quantidade da célula mãe, né? Então, ela duplica todo o seu material, por isso que ela cresce, né? E passa pela primeira fase da meiose. Em seguida, passa pela segunda fase da meiose, se transformando em espermatócito secundário, certo? Então, essa fase aqui, nós já temos a fase de maturação, ó. Multiplicação, crescimento e maturação. Então, o fim da segunda meiose, né, que é a divisão em 4 células haploides, que nós temos aqui, ó, certo? Como vocês estão vendo, é a fase de maturação. E logo em seguida, nós temos uma fase de diferenciação, em que essa célula, ela vai se transformar, né, ela vai ter, né, adquirir esse formato aqui, certo? De cabeça, peça intermediária e cauda.
revisando o que nós vimos há pouco, né, de uma forma mais organizada, nós temos as células germinativas dentro do testículo, ou seja, células 2Ns, né, que vão passar pela fase de quê, gente? Multiplicação, também chamada de fase germinativa, certo? Então, vai se multiplicar muito, vai criar muitas células, e essas células já multiplicadas nós chamamos de espermatogônia, que vai passar por um processo de crescimento, certo? Para quê? Para poder dividir em duas células filhas, né? Que são os espermatócitos primários. Então, quando ela cresce, ela já é chamada de espermatócito primário. Por quê? Porque vai fazer a primeira fase da meiose, transformando em duas células com a metade do número de cromossomos. Olha, a gente era 2Ns, né? E agora a gente tem o quê? Duas células N, certo? Com a metade. E depois da fase de maturação, vai ocorrer a segunda fase da meiose, a meiose 2, certo? Transformando em 4 células filhas, também com a metade do número de espermatozoide. Eu esqueci de dizer que essas células, né, deixam de ser espermatócito secundário e passa a ser espermátides. As espermátides, elas já estão prontas para passar pelo processo de diferenciação, que é a transformação dessas células em espermatozoides propriamente dito. Esse formato de espermatozoide se constituiu da seguinte maneira, né? Dentro da célula, vocês sabem quais são as organelas, né, que fazem parte, que a gente já viu em outra aula. E nesse caso aqui a gente vai ter, ó, cabeça, peça intermediária e cauda, certo? Então, os centríolos, né, que nós temos aqui dentro da célula, deu origem a essa cauda. As mitocôndrias se concentraram na peça intermediária, né, que é para ter maior energia para a locomoção do espermatozoide chegar até o ovócito secundário. O núcleo se concentra na cabeça, obviamente, e nós temos o acrossoma, que é essa parte aqui inicial, que foi constituída do complexo de Golgi. Gente, aqui tem muitas enzimas que vão facilitar a penetração do espermatozoide no ovócito secundário. Vamos ver agora como se dá a ovulogênese, ou seja, a formação, né, do gameta feminino. Dentro do ovário nós temos células, várias células 2Ns, que vai passar pelo processo de multiplicação ou período germinativo, certo? Que aí nós chamamos de ovogônias, certo? Quando elas se multiplicam, nós chamamos agora de ovogônias, ainda permanecendo com 2Ns. Porém, depois do nascimento, certo? As ovogônias passam pelo processo de crescimento, aquele velho processo, né, que as células precisam, né, duplicar todo o seu material para poder se transformar em duas células filhas, certo? E o processo de crescimento se dá da ovogônia para o ovócito primário, ainda com 2Ns. Durante o ciclo menstrual, esses ovócitos primários têm feito a primeira divisão da meiose, né, só que ele estaciona na prófase 1. E quando o ovócito ele é liberado, certo, na ovulação, todo mês, né, ele vai completando a meiose 1, certo? E ele estaciona dentro da segunda fase, ou seja, ele estaciona dentro da meiose 2, na metáfase 2, ele fica estacionado, ok? E aí nós chamamos ele de ovócito secundário. Essas duas células haploides, vocês estão percebendo que elas têm tamanhos diferentes. Pois é. Ela divide, né, de forma desigual para que uma única célula acumule o máximo de vitelo possível, que é aquela substância que vai nutrir o embrião, ok? E esse aqui não vai ser chamado de ovócito secundário, ele vai ser chamado de primeiro corpúsculo polar. Por quê? Porque ele é o primeiro resultado da meiose 1, certo? Então, o primeiro corpúsculo polar, ele vai degenerar e nós vamos ter apenas o ovócito secundário. Então, todo mês, certo, na ovulação, a mulher ela não libera o óvulo. Eu tô falando do ser humano. Ela libera o ovócito secundário, tá? Estacionado onde? Na metáfase 2 da segunda meiose, ok? Agora, quando ocorre a fecundação, quando o espermatozoide consegue atingir o ovócito secundário, certo? Aí sim se completa a meiose 2, né? Com a anáfase 2 e a telófase 2, e aí constituindo 4 células.
O óvulo, agora sim a gente pode chamar de óvulo depois da fecundação, certo? E nós temos também 3 corpúsculos polares que vão degenerar. Exatamente para quê? Para que uma única célula acumule toda a substância nutritiva possível. A fecundação é o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário. Isso aqui é só um espermatozoide, só que ele está mostrando aqui nessa imagem um passo a passo. O ovócito secundário ele é circundado por um conjunto de células que nós chamamos de corona radiata. Deixa eu ver se tem um nome por aqui. Não tem. Mas o nome dessas células aqui, desse conjunto, né, de células, é corona radiata. E ela foi formada a partir da descamação do útero, quando o ovócito secundário ele sai, né, do ovário e ele fica esperando o espermatozoide lá na tuba uterina. Então, o que é que vai acontecer? O espermatozoide ele consegue ultrapassar a corona radiata, também consegue passar por uma membrana de glicoproteína chamada de zona pelúcida. Essa aqui tem um nome, ó, zona pelúcida, certo? E a partir do momento que ele consegue romper a membrana plasmática, o ovócito secundário ele é chamado assim por quê? Porque na meiose 2, né, ele ficou, aliás, paralisado na metáfase 2, ou seja, na meiose 2. E quando o espermatozoide rompe a membrana plasmática, o ovócito secundário ele termina a meiose 2, certo? Se tornando haploide e ficando com esse glóbulo polar, que depois ele vai se degenerar, certo? Aí o que é que vai acontecer? O espermatozoide ele contribui com o núcleo e os centríolos apenas. E o ovócito secundário, que agora é óvulo, né? Porque ele terminou a meiose, não é mais ovócito secundário, porque o espermatozoide penetrou, passou pela membrana plasmática. Então, o óvulo, ele vai contribuir não só com o núcleo, mas com toda a carga citoplasmática. Nós herdamos, né, todas as organelas do citoplasma da nossa mãe, certo? E o núcleo, vocês sabem que ele é haploide. Se ele terminou a meiose, nós temos aqui a metade do número de cromossomos, nós temos 23, assim também como esse espermatozoide aqui, certo? Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer a fusão dos 2 núcleos, né, que nós chamamos de cariogamia. Isso vai fazer com que nós tenhamos, né, um único núcleo com o número total de cromossomos da espécie, que seria, no caso da humana, 46. Outra coisa também, quando o espermatozoide rompe a membrana plasmática, que chega aqui, ó, nesses grânulos corticais, é criada uma membrana, certo? Aqui, ó, abaixo da membrana plasmática, que impede a entrada de outro espermatozoide, ou seja, de polispermia. E no caso de outros, né, de outras espécies, pode acontecer sim a entrada de outros espermatozoides, porém, eles não vão sobreviver. E um único núcleo de um espermatozoide é que vai fazer a cariogamia com o núcleo do óvulo, certo? Isso aqui, esse processo é chamado de fecundação, o encontro do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Existe a fecundação interna e a fecundação externa. Na fecundação interna, os espermatozoides, eles são, né, colocados no interior do sistema genital feminino. Isso faz com que evite, né, a desidratação dos gametas e também a espécie economiza energia produzindo menos gametas. Já no caso da fecundação externa, as espécies, né, lançam seus gametas para fora do organismo e o espermatozoide ele é atraído pelo óvulo através de atração química. Só que nesse caso existe, né, um gasto de energia pela imensa quantidade de gameta produzido para poder compensar a perda, porque nem todos vão fecundar, né? Muitos se perdem. E, nesse caso aqui, a maioria das espécies aquáticas fazem fecundação externa. Obviamente que nós temos, né, leves exceções. Algumas espécies de peixe, lula, polvo, né, acabam
fazendo a fecundação interna, mas a maioria das espécies aquáticas, né, fazem a fecundação externa. Assim também como na fecundação interna, nós temos o caso do sapo, que ele faz a fecundação externa, certo? Sendo, né, na sua fase adulta de ambiente terrestre. Então, a maioria das espécies terrestres, a gente pode dizer, que realizam a fecundação interna. O hermafroditismo ocorre quando um único organismo, né, ele nasce com os dois sistemas capazes de produzir os dois gametas da espécie. Quando o organismo ele é hermafrodita, existem alguns tipos de fecundação diferentes, como por exemplo, temos a fecundação cruzada, que vai favorecer, né, ela é vantajosa porque favorece a variabilidade genética, porque apesar, né, de cada indivíduo produzir os dois gametas, mas eles não conseguem se autofecundar. Então, eles precisam do outro para poder misturar, né, os seus gametas. Nesse caso aqui da minhoca, a gente tem uma fecundação recíproca, ou então a fecundação mútua, né, em que eles transferem espermatozoides, certo, de um para o outro, e aí eles conseguem fazer uma fecundação cruzada. Já no caso de indivíduos, né, solitários, como é o caso da tênia, né, que vivem isolados, eles conseguem fazer a autofecundação. Por quê? Porque em cada proglótide dessa, né, cada pedacinho desse do corpo da tênia, nós temos tanto ovário quanto testículo. E aí eles conseguem se encontrar, né? No caso da fecundação cruzada, talvez os gametas, né, em algumas espécies, por exemplo, não amadurecem, os gametas não amadurecem na mesma época. As gônadas também não produzem os gametas na mesma época, certo? E aí não conseguem realizar a autofecundação. Como eu já disse, essa fecundação, no caso do hermafrodita, ela é mais vantajosa porque favorece a variabilidade genética. A conjugação é um processo que ocorre, né, nas bactérias e alguns protozoários, em que esses indivíduos, eles conseguem transferir material genético de um para o outro. Então, nesse caso aqui nós temos o fator F, que seria um plasmídio, né, um pili sexual, que seria uma ponte citoplasmática que eles criam entre eles, e o material genético principal, certo? O plasmídio é um DNA extra que vai ser duplicado e vai ser transferido pelo pili sexual, né, por essa ponte citoplasmática, deixando o outro indivíduo, né, que conjugou com a mesma característica que esse indivíduo aqui, que vai começar a produzir também as proteínas desse indivíduo aqui, que foi o doador do plasmídio. A partenogênese é um processo em que o óvulo ele se desenvolve sem a fecundação do espermatozoide. Então, nesse caso, a rainha, né, é muito comum nas espécies de abelhas, e a rainha, quando ela produz os seus óvulos, quando o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, ela vai gerar tanto operária quanto rainha. Porém, quando esse óvulo ele não é fecundado pelo espermatozoide, nós temos a partenogênese. Ele vai desenvolver sem a fecundação e vai originar o zangão. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma boa semana de estudo para todos. E aguardem, né, a parte 3 do tema reprodução.